a compreensão de leitura de linguagem matemática através do teste Close. Os estudantes no ensino básico estão acostumados com questões na área de matemática mais diretas e que pouco exigem sobre conhecimento de leitura. Nesse sentido, muitas questões que exigem pouco conhecimento matemático acabam sendo abandonadas porque o estudante não entende o enunciado ou não tem a devida paciência para ler. De acordo com o professor Michel Spira, do Departamento de Matemática da UFMG e coordenador de provas da UBMEP de 2005 a 2012, os alunos não são estimulados a ler e, assim, não desenvolvem o hábito da leitura. Isso se dá por vários fatores, que vão desde as condições físicas e pedagógicas das escolas e dos profissionais que atuam nesse contexto, ao nível de escolaridade e de participação dos pais na vida escolar dos filhos e também as características particulares de cada aluno, tais como motivação, autoestima, habilidades sociais, dentre outras. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, está na leitura o primeiro passo para o processo de interpretação. O conhecimento e o domínio sobre a leitura englobam o relacionamento entre a compreensão e a interpretação de desenhos e gráficos com a língua discursiva. Desta forma, torna-se possível capacitar o aluno em processos tais como a análise e a compreensão de situações como um todo, tomada de decisões, estabelecimento de estratégias e de argumentação, dentre outras. Em se tratando de compreensão de textos de linguagem matemática, os alunos apresentam muitas dificuldades em interpretações de texto e raciocínio lógico. Isso acontece pelo fato de que o estudo da matemática esbarra no problema da falta de leitura, pois o aluno que não consegue ter compreensão do que lê apresenta muitas dificuldades para desenvolver sua competência em matemática. Por isso, o ensino da matemática deve estar associado à leitura, deve ser contextualizado. Para Oliveira e Santos, a compreensão em leitura ultrapassa a capacidade de decodificar os símbolos do alfabeto, pois envolve reflexão crítica, pensamento analógico, atribuição de significado, capacidade de contextualização, ritmo e velocidade, entre outros aspectos. Tais comportamentos definem um leitor independente e com habilidade de leitura com compreensão. O teste Close é considerado um dos principais procedimentos sistemáticos utilizados na avaliação da compreensão à leitura e tem sido bem aceito como medida de avaliação para este tipo de habilidade. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi descrever, por meio da aplicação do teste Close, o desempenho em compreensão da leitura de texto de linguagem matemática de alunos de 6º ano do ensino fundamental de uma escola pública. Este trabalho trata-se de um estudo de corte transversal, com amostra de conveniência. Foram incluídos, neste estudo, 79 alunos do 6º ano do ensino fundamental. Com a finalidade de medir a compreensão de leitura, foi aplicado um teste na área de matemática. Foram consideradas corretas as palavras que completam a lacuna de forma exatamente igual ao texto original. As respostas em branco foram computadas como erro. Para cada acerto, foi atribuído 1 ponto. O quantitativo de rendimento dos participantes foi registrado considerando acertos e erros. A partir da correção, são considerados os 3 níveis de compreensão. Quando os acertos chegam a nível de 44%, considera-se que o nível de compreensão é de frustração. Sendo assim, o leitor não consegue compreender o que lê. Quando os acertos variam de 44,1% a 57%, é o chamado nível de compreensão instrucional. Neste caso, o leitor entende somente o suficiente para sua compreensão. E o último nível, chamado de nível independente, quando o leitor atinge uma pontuação acima de 57%. Considera-se que o leitor possui um nível de compreensão autônoma acerca do que se lê. A análise estatística foi realizada de modo descritivo e inferencial através da análise de variância.
texto de matemática foi aplicado omitindo-se todo o quinto vocábulo, num texto de aproximadamente 250 palavras. As palavras omitidas eram substituídas por uma linha que compreendia exatamente o mesmo tamanho da palavra a ser completada. Assim, após a aplicação do teste, os resultados foram adquiridos e organizados na forma de gráficos. Sob o ponto de vista de nível de compreensão leitora, os resultados apresentados mostram que de um total de 79 alunos participantes, apenas 5% deles apresentaram um perfil do tipo instrucional, ou seja, quando o leitor compreende somente o suficiente para entender o texto. Os 95% restantes não conseguiram compreender o que leram, apresentando, portanto, um perfil do tipo frustração. Sabendo-se que a compreensão da leitura é fundamental para o desenvolvimento da competência em matemática, os resultados obtidos em relação ao número de acertos no close mostram que o desempenho dos alunos no teste aplicado para as turmas de sexto ano está muito abaixo do esperado para esta fase de escolarização, principalmente considerando-se que nenhum aluno encontra-se em um nível independente de compreensão de textos. É importante ressaltar que, em sua vida cotidiana, muitas vezes estes mesmos alunos não têm dificuldade em resolver um problema prático da área da matemática. Entretanto, quando situações semelhantes lhes são apresentadas em forma de textos por meio de códigos matemáticos e linguísticos, estas costumam causar grande estranheza e frustração. Portanto, dada a importância que a leitura tem na vida de um estudante e também de qualquer cidadão, os resultados apresentados neste trabalho mostram que é urgente o investimento em projetos interventivos dessa natureza, no sentido de suprir as deficiências e dificuldades encontradas na compreensão textual, principalmente considerando-se que nenhum dos participantes apresentou o perfil do tipo independente. A partir dos resultados obtidos com o teste close, foi possível concluir que os alunos participantes apresentaram um resultado fraco sob o ponto de vista do processo de compreensão leitora, em texto de linguagem matemática, apresentando sérias dificuldades para interpretar o que leem. A técnica utilizada neste trabalho foi considerada bastante relevante dentro do contexto pedagógico e também uma importante ferramenta de diagnóstico para uma medição da compreensão e leitura. Ademais, é importante ressaltar o impacto direto que este tipo de estudo gera sobre as práticas que vêm sendo adotadas atualmente dentro das salas de aula e sobre como estes resultados poderiam ser revertidos a curto e longo prazo. Outro fato importante a ser considerado é que as ações interventoras devem levar em conta não apenas a composição de metodologias específicas para a compreensão leitora, mas principalmente aquelas relacionadas à motivação para a leitura. Aprender matemática na escola é encontrar uma série de conceitos que exigem habilidade de interpretação, o que muitas vezes é comprometido devido às deficiências leitoras que os alunos apresentam. Ler, escrever e interpretar são tarefas da escola que devem envolver todas as áreas do conhecimento, levando a um constante diálogo entre as disciplinas para proporcionar ao aluno o hábito da leitura.